O primeiro julgamento contra a corrupção sanchista está pronto para a sentença. Vamos começar. Muito boa noite a todos e bem-vindos a uma nova edição especial noturna de Medidas Cautelares. Porque acabei de chegar do julgamento no Tribunal Supremo do caso Coudo. E finalmente, depois de todo o mês de abril e parte de maio, podemos dizer aquela famosa frase: está pronto para a sentença. Assim afirmou o presidente do tribunal, Andrés Martínez Arrieta, por volta das 21h20. E vamos repassar agora os pontos-chave deste último dia do julgamento. Foi muito emocionante, aconteceram muitas coisas, então vocês não podem perder o vídeo. Vamos contar tudo a seguir. E aliás, se ainda não fizeram isso, lembrem-se de se inscrever no canal Medidas Cautelares, que já estamos quase com 129 mil inscritos. E vocês já sabem que nosso próximo objetivo é chegar a 150 mil. E vamos direto ao assunto porque tem muita coisa, tem muito para contar. Como vocês sabem, como adiantamos aqui no Medidas Cautelares, havia um certo clima de tensão em relação ao Ministério Público. Como contei, a Procuradora-Geral do Estado, Tereza Peramato, ordenou ao Procurador-Chefe Anticorrupção, Alejandro Luzon, que conduziu o caso Coudo, no Tribunal Supremo, que não pedisse para reduzir a pena de prisão de 7 anos que o próprio Ministério Público solicitou antes do julgamento para Aldama, por crimes de organização criminosa e um crime de suborno continuado. Também relatamos aqui em Medidas Cautelares, pois o que nos diziam é que o procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, estava avaliando, considerando, pois, utilizando o artigo 25 do Estatuto do Ministério Público, tenho que cumprir a ordem do meu superior, pois o Ministério Público é hierarquizado e quem comanda é a Procuradora-Geral do Estado, Tereza Peramato. E seus subordinados têm que acatar suas ordens. Mas no artigo 25 do Estatuto do Ministério Público diz que, embora tenham que acatar o parecer, eles, em sua exposição oral, na apresentação do seu relatório final, têm o direito de dizer e se expressar como acharem adequado. E nós já sabíamos que Luzon iria discordar publicamente dessa ordem de Peramato de não reduzir a pena, porque Luzon era a favor de diminuir a pena. Pedir a redução da pena para Victor Daldama, vocês já sabem que no final quem tem que decidir é o Tribunal Supremo, mas o Ministério Público, como parte, como acusação, pode solicitar, pode pedir, assim como fez a acusação popular. Foi no momento da apresentação das alegações finais do próprio procurador-chefe anticorrupção, Alejandro Luzon, quando ele, de forma sutil, de forma, digamos, simples, sem fazer muito alarde, disse que via como possível aplicar a Victor Daldama uma atenuante muito qualificada. Ou seja, reduzir até 2 graus o pedido de pena para Victor Daldama por seu arrependimento e sua colaboração com a justiça. E, além disso, reforçava esse argumento, alegando que, obviamente, se uma pessoa ajuda a esclarecer os fatos, a desmantelar uma organização criminosa, e depois não recebe nenhum tipo de recompensa, pois isso levaria a que da próxima vez prevalecesse a lei do silêncio, e nisso realmente eu concordo totalmente. Houve outra afirmação de Luzon, que para mim foi um pouco mais polêmica, porque ele disse: não sabemos se também seguindo ordens de Peramá, ou se é o que ele pensa, pois, de certa forma, desmentia Aldama, que disse outro dia que se existisse uma hierarquia em organização criminosa, o número 1 seria Pedro Sanches. Bom, hoje Luzon disse em sua exposição final que, entrando nas hierarquias, ele não via que o número 1 fosse Pedro Sanches, mas sim José Luiz Ábalos. Como interpretar isso? Não sabemos se ele recebeu ordem de Peramato, acredito que não, mas sim que foi contribuição do próprio Luzon, que ele talvez não considere que Pedro Sanches seja o número 1 da organização criminosa. Eu, sinceramente, não sei se nessa parte do caso da trama Coudo dá para sustentar que ele é o número 1 especificamente, eu diria que sim. Mas
Sem dúvida, em todas as partes, em todas as investigações, há um fator comum, que é Pedro Sanches. E para mim, sem dúvida, o número 1 é Pedro Sanches. Na minha opinião, não sou promotor, juiz. Mas, na minha opinião, sim, o número 1 é Pedro Sanches dessa organização criminosa, que é o Partido Socialista, que é o governo de Pedro Sanches. E sem dúvida, para mim, sim, ele é. Essa foi a intervenção do procurador-chefe anticorrupção Alejandro Luzon. Depois, falou o advogado da acusação popular do PP, Alberto Duran, que na verdade fez uma intervenção muito boa e que a atuação de Alberto Duran foi muito boa durante todas essas sessões do julgamento. E também fez, inclusive, uma homenagem ao próprio Ministério Público, dizendo que ainda existem promotores honestos, que não sujam suas togas com a lama do caminho, fazendo referência à famosa frase de Cândido Conde Pumpido, de sujar a toga com o pó do caminho, pois fez esse aceno para Alberto Duran. Também Alberto Duran ressaltou que, enquanto milhares de espanhóis morriam, outros roubavam e enriqueciam. Depois chegou a vez do advogado de Aldama, José Antônio Choclan. O destaque de José Antônio Choclan foi a referência direta que ele fez ao tribunal. Seguindo a linha marcada por Luzon, ele disse que, de fato, se não houver uma recompensa para quem colabora com a justiça, então vai prevalecer a lei do silêncio, porque nesse caso não vale a pena para você. Aldama também arriscou a vida e a integridade física, estando sob ameaça de morte. Ele até levou tiros no carro. E claro, se após colaborar com a justiça e ajudar a abrir novas investigações, depois não houver nenhum tipo de recompensa, então de que adianta você arriscar sua vida e se incriminar em crimes, reconhecer os fatos e ajudar a abrir novas investigações? Não serviria para nada, não é? E, além disso, também havia um ponto importante do Choclan, o advogado do Aldama, porque ele chega a dizer que não é que o Aldama corrompeu o Balos e o Koldo, mas sim que já existia uma organização criminosa criada em 2014, 2015 e que o Aldama apenas se integrou nessa organização criminosa. Depois do José Antônio Choclan, chegou a vez dos advogados dos outros acusados. Ou seja, estamos falando da Letícia de la Roz, advogada do Koldo Garcia, que ficou quase 2 horas e 15 minutos fazendo sua sustentação, suas alegações finais, e do Marino Turiel, o advogado do Ábalos. Os dois defenderam a inocência de seus clientes, questionaram os relatórios da UCO e assim por diante. O que aconteceu de interessante foi quando chegou a vez da última palavra. A vez da última palavra, como diz o ditado, é a última palavra. Pois bem, não foram últimas palavras, foram últimas declarações, porque é preciso dizer que Aldama não quis fazer uso desse momento da última palavra. Mas, no entanto, Koldo e Ábalos, sim. E Koldo ficou falando por mais de 20 minutos e Ábalos por mais de meia hora. O que disse Koldo Garcia? Pois ele disse que destruíram a vida dele, que os meios de comunicação o destruíram profissionalmente, pessoalmente, socialmente, tudo. Ele destacou sua colaboração com a Guarda Civil durante 27 anos. E depois, achei muito interessante, ele fez uma acusação ao advogado do PP, dizendo que lhe havia oferecido colaborar e mentir em troca de uma redução, etc. Ele envolveu aí o advogado do Partido Popular. E depois achei uma coisa muito interessante, porque ele está falando que os dispositivos não tinham sido devolvidos, os dispositivos eletrônicos, o telefone celular e tal, e que por isso não tinha conseguido se defender bem, etc. E aí ele começou a citar vários ministros. Ele citou Félix Bolanhos, atual ministro da Justiça, citou Maria Jesus Montero, que foi ministra da Fazenda, citou Fernando Orlandi Marlasca, ministro do Interior, citou o ministro da Política Territorial, Ângel Victor Torres, e disse: eu, na época, ajudei todos eles e, no entanto, agora me deixaram de lado, assim como fizeram com Ábalos. E depois ele deixou escapar o seguinte, que eu, sem dúvida, interpretei como uma ameaça velada aos ministros. Ele disse: bom, cada coisa a seu tempo, isso só está começando e ainda há muitas coisas para resolver. Isso foi o que Koldo Garcia disse e ficou no ar. E depois chegou Ábalos, e Ábalos continuou com seu vitimismo, como em sua declaração. Já digo para vocês, o turno da última palavra de Ábalos durou meia hora, e então
Ábalos. O que ele veio dizer é que foi feito um julgamento paralelo na mídia, criticou a UCO, criticou o Dama. Aliás, Coldo também fez isso. E o que Ábalos disse é que foi montada uma perseguição generalizada contra ele, não pelas condutas supostamente ilícitas, mas por quem ele é, por ser José Luiz Ábalos. E ele tem feito um pouco mais de vitimismo. E depois também criticou que o Dama era o chefe da organização criminosa e que, no entanto, agora sai impune porque optou pelo caminho mais fácil, etc. Enfim, esses foram os turnos de última palavra. E então, já às 9h20 da noite, o presidente do tribunal, Andrés Martínez Arrieta, declarou o caso concluso para a sentença. Ele dizia: o julgamento acabou e agora só nos resta esperar a decisão do Tribunal Supremo, conhecer as sentenças para Ábalos e Coldo e também para o Dama, e ver se será considerada essa atenuante qualificada e a pena será reduzida em 1 grau, ou então uma atenuante muito qualificada e a pena será reduzida em 2 graus. Até aqui esta edição especial de medidas cautelares. Espero que tenham gostado do resumo. Vocês podem se tornar sócios escolhidos por menos de 3 euros por mês ou supremos por menos de 7 euros por mês. Vocês também podem fazer suas contribuições via Bizum no número 627556370. Me desculpem pelo horário em que estou publicando este vídeo, mas estou publicando assim que o julgamento acabou. Eu tenho um compromisso com todos vocês e não queria deixar de cumprir e de mantê-los informados. Todos os dias, sempre por meio de medidas cautelares. O mais importante, como sempre digo a vocês, é que essa informação chegue a todos, porque informação é poder. Até breve. Até...